Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, né, gente? Eu passei por um momento muito complicado da minha vida. Ainda estou passando, né? Mas foi muito difícil, né? Falar 2 minutinhos, né? Eu acho que vocês são meus amigos, minhas amigas, e fazem parte da minha vida nesse momento difícil. É, meu pai ele já vinha com uma saúde muito ruim, né? Que eu falo serve para vocês também, porque o que acontece? Meu pai, ele nasceu, né, lá em Patrocínio, Minas Gerais, uma cidade do interior, né, lá de Minas. E lá, desde cedo, as pessoas tinham o costume de não ter uma vida tão saudável. Antes, lá na década de 60, as pessoas fumavam bastante e aquilo era algo comum, né? Às vezes tinha até um glamour, era algo chique, né? Então eles, lógico, era uma cidade simples, né? Mas eles fumavam cigarro de palha, tudo. E ele passou assim por um longo tempo da vida dele fumando, né? Muitas vezes até quando eu era criança, ele me dava dinheiro para comprar cigarro no bar, né? Eu ia lá inocente, né? E comprava. E ali, no caso, foram muitos anos, dos 14 anos, uma criança. Eu sei que muita gente, né, nessa idade, você já deve ter visto pessoas dessa idade fumando. Infelizmente, usando narguilé, né? Entre outras coisas que prejudicam a sua saúde. Passou-se muito tempo, né? Ele fumou até uns 40 e poucos anos. Ele deixou de fumar, acho que mais ou menos uns 15 anos pra cá. Ele passou mais de 40 anos fumando. O que aconteceu? Meu pai desencarnou, no caso, né? Ele morreu, né? Faleceu aos 68 anos de idade. Ele já era uma pessoa idosa, mas não tanto, né? Ele poderia, né, viver um pouco mais tempo. E o que acontece? E quando aconteceu isso, eu falo para vocês, né, o caminho que vocês têm que escolher na vida de vocês. Meu pai foi uma pessoa muito boa, mas né, durante a minha infância, né, tinha os vícios dele, não era só o cigarro, também era as bebidas, bebia bastante. E isso atrapalhou muito a nossa família. E dos últimos 15 anos para cá, ele parou, né, porque ele sabia que isso ia estragar a vida dele na vida em família. E a nossa vida melhorou bastante. Eu consegui me aproximar mais do meu pai, porque antes era muito difícil eu ficar mais perto dele. Mas teve essa distância, esse distanciamento, né? Durante todo o tempo, que eu não sabia, às vezes, como chegar perto do meu pai, ter um amigo. E através de outras coisas, futebol, que ele gosta muito de futebol, e eu também gosto de futebol, eu via uma forma de conversar com ele. E assim, a gente começou, né, quando ele parou de fumar e beber, a gente começou a ficar mais perto. E a gente foi para jogos de futebol e compartilhou muita amizade nos últimos anos. E foi uma reconciliação, né? Ele se reconciliou, né, com a família. Ele se aproximou mais. Minhas irmãs começaram a fazer mais viagens com ele, com minha mãe. Então foi um momento mais bonito da nossa vida, né? A gente fica imaginando como seria antes, se não, nada disso, né, tivesse acontecido, né? Mas a gente depois, agora a gente está focando em pensar nos momentos bons que a gente teve. Então, quando ele chegou até a Covid, né? E é uma forma assim, a gente não sabe como que foi que ele pegou, porque não tem como saber, né? É lógico, dá pelo ar, pelo contato, mas às vezes você está comprando alguma coisa para entregar na sua casa e aquele alimento está contaminado, né? A embalagem do alimento, né? Você pega, né? Ou então, às vezes, meu pai vivia sozinho com minha mãe, mas eu falava, pai, fala para mim que eu vou lá no mercado pro senhor fazer compra, tudo. E às vezes, como ele é uma pessoa mais idosa, não queria incomodar os filhos, às vezes ele ia no mercado ali, usava máscara, álcool em gel, mas mesmo assim a gente está suscetível a pegar o coronavírus, né, gente? Mas, enfim, né? A gente teve que, né, aconteceu já e como ele tinha fumado por tanto tempo, ele tinha uma doença no pulmão chamada efizema pulmonar. E o pulmão dele não ia resistir, porque a Covid, ela, o que ela faz? Ela pega suas doenças e coloca ela num nível muito alto. E no pulmão dele ele estava sentindo muita dificuldade de respirar. Ele internou, ele era servidor público, ele conseguiu se internar num hospital muito bom. Ele recebeu todo o tratamento possível, né? O convênio, né, cobriu tudo, todas as despesas. Mas, o que acontece? Tantos anos fumando e bebendo, o corpo dele não aguentou, né? Não suportou. Mas
eu quero agradecer, né, a todos vocês, as mães, tá? Os responsáveis pelos alunos, vocês alunos e alunas que souberam, né, pensar em mim, pensar na minha família, porque vocês, nas mensagens que recebi pelo WhatsApp, pelo Facebook, foram muito reconfortantes. Eu fiquei muito confortado, né? Eu fiquei assim, foi um conforto para minha família, para meu assim, e meu pai tá aqui comigo sempre, né? Meus pensamentos, no meu coração. E eu quero que vocês escolham na sua vida de vocês. Eu não, eu escolhi para minha vida, é, não usar nenhum tipo de drogas, né? E eu quero que vocês façam essa escolha também para vocês. Tudo bem? Porque fica nisso. Às vezes o pai, até a mãe está assistindo com vocês, o responsável também pense, porque sempre é a hora de parar, né? De dar uma pausa. Meu pai foi muito forte. Na hora que ele falou assim, que queria parar, ele parou. Mas demorou bastante, né, gente? Assim, mas mesmo assim, é assim, eu vou guardar as lembranças boas, né? E gravar, porque a vida continua, né? Gravar as videoaulas e tudo mais. Eu peço só paciência, às vezes a gente está resolvendo muita coisa agora, porque minha mãe ficou, né, 43 anos casada com meu pai, eles têm uma casa, né, e ela ficou um pouco só. Minha irmã, a gente está revezando, né, esse momento que a gente vai morar com ela, não morar com ela, mas ficar uma semana com ela na casa dela, né, e até resolver ela tomar as decisões dela, né, se ela vai querer continuar a ficar lá em casa, se ela quer morar em outro lugar, porque a gente vai ter que fazer o quê? Unir a família e resolver nesse momento de apoio, tudo bem? Peço desculpas pela essa longa explicação e a gente vai retomar a nossa atividade. Deixa eu ver quantos minutos temos aqui. 6 minutos, né? E o que acontece? Eu pensava que a videoaula fosse menor, fosse esse caderno é tranquilo, só que os textos são muito. Os textos têm que ser comentados, né? A gente comenta os textos e os textos são diferentes. Então, o que eu vou fazer, né? Vou tentar encerrar o vídeo nessa videoaula. Se não for possível, vou fazer uma terceira videoaula. Eu vou alterar lá, né, a- as descrições dos outros vídeos para ficar mais fácil de identificar, tudo bem? Então vamos lá, né? Olha lá, questão 7. Eu vou tirar aqui minha imagem, vou colocar aqui para baixo para você acompanhar a leitura comigo, tá bom? Vamos lá. Desde a antiguidade até os dias atuais, o preconceito religioso distancia as pessoas, por vezes causando repúdio, medo, levando à morte de pessoas e até mesmo ao genocídio. Um exemplo a ser citado é o de Hipátia, primeira mulher matemática da história. Ela nasceu por volta do ano de 355 em Alexandria, no Egito. Era filha de Teon, que também era matemático, filósofo e astrônomo. Inspirada em seu pai, resolveu conhecer mais e estudar sobre astronomia, religião, poesia, artes, medicina e matemática. Hipátia não era cristã, porém não fazia distinção religiosa para ensinar as pessoas. Lecionava para alunos cristãos e pagãos. Não era contra o cristianismo. Mesmo assim, no dia 8 de março de 415, olha lá, muito tempo atrás, foi atacada por um grupo de cristãos e torturada até a morte, tendo seu corpo lançado à fogueira. A intolerância religiosa também é uma forma de preconceito, e atualmente ainda existem indivíduos que não aceitam não aceitam o próximo por pensarem ou terem crenças diferentes das deles. Pessoal, eu vou resumir muito as explicações, porque esse tema aqui, né, preconceito religioso, seria uma aula inteira, um dia inteiro de aula falando sobre isso, tá? Então, vou falar aqui para vocês, né, sobre preconceito religioso. É totalmente errado você ter preconceito com uma pessoa, né? Com uma pessoa por conta da religião dela. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo, num país onde tem a pluralidade, várias pessoas com várias religiões, com religiões diferentes. Tem pessoas que são católicas, tem pessoas que são evangélicas, protestantes, espíritas, ubandistas, candomblecistas e outras religiões. Mas que a gente tem que saber o quê, né? A gente tem que ter um respeito por essas pessoas. Por quê? Muita gente vai falar, ah, mas o meu caminho é o certo. Não, o outro caminho, não, a minha religião é a certa, é a correta. Tá errado, pessoal.
o que existe é o caminho certo, né? O caminho certo, pessoa, e como Hipátia que desse texto, né, que a gente leu, ela não tinha nenhuma religião, não tinha nenhuma religião, mas ela ajudou tanta gente na vida dela, né, ensinando, e ela não tinha nenhum tipo de preconceito. Ela fez muito mais que muitas pessoas que às vezes vão lá na igreja, né, nas igrejas, em outros lugares e ficam falando, né, que você tem que ser correto, tudo e fica julgando as outras pessoas. E ela não tinha religião, mas ela amou, né, a todas as pessoas, né? E ela teve o quê? Ela fez um ensinamento, ela teve as pessoas que não tinham condições, ela não fazia assim, você é rico, você é pobre? Não, eu vou ensinar da mesma forma. Você é cristão, você não é cristão? Eu vou ensinar da mesma forma. Você, né? Então era uma pessoa acima da sua época. Ela era uma pessoa, né, que tinha uma inteligência acima, livre de preconceito. Se você é uma pessoa preconceituosa, você não é uma pessoa. Você pode ser uma pessoa mais inteligente que for, mas, né, você não tem aquela moral. A moral com a inteligência, quando a gente une assim as duas coisas, a moral, que é moral? O seu caráter, você ser uma pessoa correta com as outras. Se você tiver uma moral elevada e uma inteligência elevada, você vai fazer maravilhas para a sociedade, como Hipátia fez. Se você só for uma pessoa inteligente, mas preconceituosa, você vai fazer coisas terríveis para a sociedade. Então, para você ser uma pessoa digna, respeitosa, você tem que ter o quê? Aprender a não ter preconceito com nem nada, com cor, nada, né? Aí já está, nós estamos no século XXI. A gente tem que aprender com empatia, né? Com Jesus, por exemplo, né? O maior exemplo que já existiu e está na Bíblia, em vários outros livros, né? Sagrados, né? Por que são sagrados? Porque falam sobre uma pessoa que, né, esteve aqui com nós, né, nosso irmão, e até hoje os ensinamentos deles são, né, presentes na nossa vida. Não só eles, né, como em outras religiões. Buda, né, muito importante, uma pessoa, também um profeta, também são só vários outros profetas de vários outros países que ensinam a como sermos pessoas melhores. A gente não pode ficar só aquilo que serve para mim, só aquilo que serve para mim, né? Não. Existem pessoas melhores, existem pessoas boas em todas as religiões, tá? E assim como tem pessoas que não têm religiões, né? Algum tipo de não tem religião que também são muito boas pra gente, tá? A gente tem que respeitar o caráter da pessoa. Então vamos lá? E pessoal, desculpa, deixa eu dar uma pausa aqui. É que eu falei, né? Deixa só um momento. Pessoal, desculpa, é meu irmão. Né, ele teve, apareceu a tela aqui dele na hora que eu vou cortar aqui, né? Eu cortei aqui na edição do vídeo. Então, porque a gente tá resolvendo muitas coisas em família ainda. Então, pessoal, como eu tava falando sobre religião, tá? Então, a gente vai avançar. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas se ficar longo, eu vou cortar, tá bom? Vou fazer uma terceira videoaula. No trecho, lecionava para os alunos. Aqui tá com errinho, tá bom, gente? Eles são cristãos, tá? Cristãos, tá errado. Erro de digitação, né? Lecionava para alunos cristãos e pagãos. Não era contra o cristianismo, né? Os termos destacados, né, que estão em escuro para gente, se refere a quem era a pessoa que lecionava. Lecionar é dar aula, tá, gente? Quem era a pessoa que dava aula para os alunos e pagãos? Depois tem outros significados de outras palavras aqui que eu vou falar na questão 2, tá bom? E ela não era contra o cristianismo. Quem era essa pessoa que não era contra o cristianismo? Era Theon? Era Hipátia? Eram os cristãos da antiguidade? Né? E quem se remete? Eram os pagãos? Então, quem é que lecionava? Então a gente vai lá no texto, olha lá. Aí sabe que tem uma personagem, uma mulher que realizava essas atividades. Então fica muito fácil, né? Esse texto está pedindo o quê para você? Fazer o quê? Para você saber com quem é que nesse trecho, nas palavras, lecionava e não era contra. Quem é que lecionava, quem não era contra o cristianismo. Então fica fácil de entender, né? De quem o texto está falando.
não é? Então você vai marcar a resposta correta de quem o texto está falando. Tudo bem? Tá muito fácil, como eu falei para vocês, né, gente? Olha, na 2. Coloque as palavras abaixo em ordem alfabética. Depois procure no dicionário o significado de cada uma delas. Eu vou aqui ao meu lápis, só um momento. Então, pessoal, o que acontece? Colocar em ordem alfabética. Para você saber se qual palavra que vem primeiro e qual palavra que vem depois, você vai ter que fazer o quê? Você teria que, né, ver a primeira letra de cada palavra. Primeira letra de cada palavra. Vamos lá. Preconceito começou com a letra P. Repúdio, R. Genocídio, G. Distinção, D. E pagãos, P. Depois você vai lá no alfabeto, que eu sei que você sabe o ABCD, né? E assim por diante, e vê quais são as letras que vêm primeiro e as letras que vêm depois. E assim por diante, né? A, B, C, D, né? E qual dessas letras que vem primeiro, né? O P, o R e o G, né? O D ou o P, né? Tem dois P's, né? Mas depois, professor, a letra D. Ah, tudo bem, isso, muito bem. O A, B, C, D, no D vem primeiro, não é? Então, qual palavra que seria primeiro, né? Se você fosse colocar por ordem alfabética. A palavra distinção. Aí você coloca lá, distinção aqui, e depois passa para a segunda palavra. Tudo bem? Então, depois você vai ver, né? Outra coisa. Ah, professor, mas tem duas palavras com a letra P. Como é que eu faço? Tem pagãos e tem preconceito. Você coloca lá, né? Pagãos, pagãos. E preconceito, né? Vou tentar escrever aqui. É uma palavra maior, né? Conceito. Deu. Então, as duas primeiras são as mesmas letras? São as mesmas letras, né? Mesma e a mesma. Aí depois você vai para a segunda letra, que aqui no caso é o quê? É o A e o outro é o R. Qual vem primeiro, o A ou o R? O A, B, C, D, né? O A já começa, já te fala bem no começo a resposta. Então, o A vem primeiro. Então, essa palavra aqui no dicionário, ela vem primeiro do que preconceito na ordem alfabética. Então, primeiro será pagãos, depois, por último, né, preconceito, porque o R, né, vem depois, tudo bem? E aí você vai colocar em ordem alfabética. Desculpa. Vamos lá. Depois ele fala o que para vocês? Colocar o significado de cada uma delas. Tá bem aqui, olha lá. Tem essas linhas aqui. Eu não sei se vai dar para vocês fazerem nessas linhas, tá, gente? É pouca linha, mas coloco bem resumido, tudo bem? Primeiro, você coloca lá, vamos supor que você colocou lá em no caso, em ordem alfabética. A primeira palavra seria distinção. O que seria distinção? Ela, né? Ela diferenciava, ela não diferenciava, né? Distinção é você diferenciar, né? Olha lá, vamos lá no texto. Ela não tem uma palavra que vou só dar uma procurada aqui, procure comigo também aí no texto, tá? Olha lá, ela lecionava para alunos cristãos e pagãos. Ela não era contra o cristianismo, né? Ah lá, olha lá, achei aqui para você. Vem aqui comigo. Hipátia não era cristã, porém não fazia distinção religiosa. Ela não fazia que ela não separava, para ela era tudo igual. Ela não diferenciava, né? Ela não falava assim, ela não fazia distinção de quem era, né, no caso, quem era pagão e quem era cristão, né? Então, por que que ela fazia isso? Porque ela não tinha preconceito. Distinção, ela não diferenciava. Então, uma palavra que pode, né, você pode colocar sobre distinção é diferenciava, né? Diferenciava. Ela não, né, não colocava essa distinção entre os dois, tá? E depois vamos lá, outra palavra, genocídio. Genocídio, né? Letra G. O que que significa genocídio? Você, tá? Quem tiver dicionário pode ir lá buscar o dicionário, né? Ou então no Google. Genocídio, pessoal, é quando matam muitas pessoas por motivos, né? Motivos preconceituosos, né? No caso, muitos cristãos na época eles ca- procuravam, né? Pessoas pagãs, né? Que vinham outra, professor, o que que é pagão? O que que é pagã?
Eram pessoas que tinham mais, acreditavam em mais de um Deus. Naquela época era normal lá na Grécia. As pessoas achavam, tinha Deus da lua, tinha um Deus do sol, Deus da terra, tudo tinha o que? Vários deuses. E aí, o que acontece? Ele tinha crença. Você, sim, você pode até não concordar, mas julgar os outros, isso não é certo, não é errado, né? Ter preconceito, no caso, né? Você pode não concordar, mas ter preconceito é errado. E lá antigamente, lá no ano, né, 415, 355, né, era muito grave, porque as pessoas matavam, né? Elas não concordavam só, elas matavam, caçavam as pessoas, queimavam nas fogueiras, né? Então, isso era o quê? Isso era algo muito pior do que existe hoje, né? Mas hoje ainda tem pessoas que recebem preconceito por conta disso. Então, pessoas pagãs, né, que eles falavam que eram pagãos porque acreditavam em mais de uma, né, mais de um Deus. E para eles eram pecadores, né? Então, genocídio o quê? Genocídio quando matavam várias pessoas, né? Um crime de ódio. Tudo bem? Mas você vai dar uma pesquisada direitinho, tá bom, gente? Eu estou dando um resuminho aqui para facilitar a compreensão do texto. Vamos lá, outra palavra, né? A gente falou genocídio, né? Distinção, pagãos. Vamos lá falar sobre preconceito. Preconceito é essa mais tranquila pra gente, né? É um preconceito. É você não conhecer algo, né? No caso, preconceito. É você não conhecer algo e você já ter uma, como é que se diz? Você discrimina algo que você não conhece, né? Às vezes, o que acontece com preconceito, né? Muitos dos nossos preconceitos é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A gente não conhece, né, as pessoas e já julgam. É julgar sem conhecer, né? E é muito grave, né? Você julga sem conhecer e já tem atitudes de ódio, xinga, humilha outra pessoa. E se você não conhece a outra pessoa, mesmo se você conhecer, se você não tem, a gente não tem direito de fazer isso com ninguém, né? Então, preconceito, você também vai lá dar uma pesquisada no dicionário, no Google, tá bom? E coloca lá pra gente, bem resumido, mas pode ser até palavras sinônimas, né? O sinônimo, uma palavra que tem o mesmo significado, mas que você entenda, tá bom? Repúdio, repúdio, tá, gente? É ódio. Repudiava, né? É o quê? É intolerância. Intolerância, preconceito, repúdio, tá? Estão bem ligadas, né? Uma com a outra. Então, o que acontece? Repudiar é você discriminar, é você não aceitar algo que a outra pessoa faz ou algo que a pessoa vive. Então, repúdio, não, às vezes, notas de repúdio, né? Algumas vezes você pode ver assim, notas de repúdio. O repúdio pode ser eu repudio, né? Toda forma de preconceito. Sim, eu também repudio toda forma de preconceito. Porque que acontece? Esse repúdio quer dizer que você não é a favor, né? Você é totalmente contra, né? Mas o que acontece? Às vezes o repúdio pode ser algo também ruim, tá? Olha lá. Desde a antiguidade até os dias atuais, o preconceito religioso distancia as pessoas, por vezes causando repúdio, medo, levando à morte de pessoas até mesmo ao genocídio. Várias mortes de outras, várias pessoas por conta do preconceito religioso, né? Então, repúdio é o quê? É algo que a pessoa, né, odeia, é algo que a pessoa não aceita. Então, eu posso não aceitar a violência. Isso é algo, né, que a gente não deve aceitar mesmo. Mas tem pessoas que não aceitam as outras religiões. Isso já é preconceito. Entenderam, mais ou menos? Tudo bem? Então, como falei para vocês, isso aqui seria uma aula toda, né, para explicar para vocês. Só que eu tenho que explicar resumidamente, para o vídeo não ficar tão longo. E já está ficando um pouquinho, né? Vamos avançar então? Vocês entenderam o que tem que fazer aqui, né? Na 8. Cite outras mulheres que marcaram história ou são destaque. Você vai lá, tá? Faz uma pesquisa no Google e vai colocar nomes de mulheres que foram importantes na história, como Hipátia. Hipátia foi importante, por quê? Ela pregou o quê? A tolerância. Você tolerar as outras pessoas, ser uma pessoa boa para o seu próximo e ajudar a todo mundo sem olhar questão de se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, né? Se a pessoa
católica, se a pessoa é evangélica, não fazia nenhuma distinção. Ela é uma pessoa, ela encontrou a paz, né, no coração dela. E que se a gente está indo para, às vezes vai para a igreja, tudo é para encontrar algo que um conforto, uma paz. E se a gente ainda tem que discriminar as outras pessoas, porque a gente não tá servindo para nada, né? A gente tem que purificar nosso coração. Olha lá, cite as outras mulheres que marcaram a história ou são destaque. Você vai fazer uma pesquisa no Google. Você pode até colocar mulheres importantes na história, tá? Aqui eu fiz um pouquinho uma pequena pesquisa, tá? Ixi, eu vou ter aqui sem querer. Vamos lá, aqui eu vou virar o celular aqui pra gente, tá? Porque fica mais fácil para eu pesquisar. Vamos lá se eu posso voltar. Essa aqui é uma coisa que. Uhum. Tudo bem, não deu. Olha, eu vou colocar aqui. Olha lá. Mulheres, né? Importantes. Todos nós somos importantes, né, gente? Mas teve pessoas que fizeram muito além do que elas, né? Eles deveriam fazer, né? Da história. Aí pesquisei, tá bom? Vamos lá. E aqui tem várias, tem uma lista, né? Olha lá. Deixa eu virar aqui novamente, consegui pesquisar. Mulheres, veja seguir as 17 mulheres importantes que marcaram a história. Você vai colocando o nome delas, tá bom, gente? E aí, cada lógico, isso aqui é muito longo. Você não dá para colocar o quê? Não dá para colocar o nome delas e escrever a história delas, o que elas fizeram. Então é importante que vocês acessem o site e pesquise, dê uma lidinha, porque olha lá, você vai aprender o quê? Olha, 17 mulheres importantes que marcaram a história. Esse aqui no site, né, chamado Maiores e Melhores, né, .com. Aqui você, né, olha propaganda de texto, né, olha, cheio de propaganda, mas vamos lá. Ó, Amélia, né, Earhart, né, não sei, desculpa, né, falar o nome direitinho. Você pode só colocar o nome dela, né, e colocar a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Coloca umas 3 ou 4, tá? O espaço que você vai utilizar, tudo bem? Só coloca o nome dela e resumidamente o que que ela fez, tudo bem? Olha lá. Aqui tem conta a história dela, né? Ó, Joana d'Arc, chefe militar da Guerra dos 100 Anos na França. Ele foi, né, importante ali no caso da, da França, né? Vamos lá. Da história da francesa, né? Olha, Margaret Thatcher, a primeira mulher a ocupar o cargo da primeira, né, de primeira-ministra do Reino Unido, né? E assim por diante, você vai passando, tudo bem? Colocando, fazendo conhecimento histórico, tudo bem? De cada pessoa. Não precisa ser muitas, tá? Só pode escolher umas três e, né, uma linha para cada uma, tá bom? Mas que realmente vai precisa pesquisar, tá bom? Na 9. Peço até desculpa porque não tá dando esse caderno, ele tá exigindo muita pesquisa. E cada pesquisa dessa aqui é uma aula que eu poderia dar para vocês, não é? E eu sei que tem alunos que estão com muita dificuldade de ver os vídeos. E ainda tem alunos um pouquinho mais atrasados. Eu não posso correr bastante. Eu quero que todo mundo chegue no mesmo ponto, tá bom? 9. Observe a imagem e leia o gráfico da revista Isto É, que é uma revista de 2006. Pesquise sobre as condições dos moradores de rua e produza um texto no seu caderno sobre injustiça social e cidadania. Nós temos lá nesse gráfico, né? Nós temos o quê? Uma imagem e de um senhor com um cachorro, né, morando na rua. Aí, e outra, né? Outra imagem, as duas imagens são, né? De pessoas que estão morando nas ruas. Então, por que vive na rua? A gente conta às vezes vê algumas pessoas morando na rua, só que a gente não sabe, cada uma tem uma história diferente. Às vezes nem é por conta de dinheiro. Olha lá, alcoolismo, drogas, né? 36%. Eles fizeram o quê? Eles fizeram uma pesquisa perguntando: por que você está na rua, né, nessa pesquisa? E eles responderam, né, por que eles estavam. Desemprego, problemas familiares, perda de memória, pessoas perdem memória, começam a viver na rua, não sabem onde está. Muitas pessoas estão na rua, não conhecem, se perderam, né? Decepção amorosa, pessoas que às vezes foram se relacionar e ficaram sozinhas, outra pessoa morreu, né? E, e elas, ou então a outra pessoa não quis ficar com ela e
tá lá morando sozinho na rua, sem nenhum tipo de ajuda. Escolaridade, muitas pessoas dão superior completo ou incompleto. Pessoas que estavam fazendo faculdade representa uma parte muito pequena. Vamos lá na maior parte, fundamental, completo ou incompleto. Pessoas que não terminaram, né? Não conseguiram terminar o quinto ano, né? Então, e pessoas que nunca estudaram, 15%. Então, são as que, assim, quanto mais escolaridade as pessoas têm, ela consegue, né, abandonar menos, né? Ser pessoas que não vivem na rua, no caso. Por que que acontece? Muitas delas estão na rua por conta do desemprego, falta de dinheiro, problemas familiares, né? E quando as pessoas às vezes estão com mais escolaridade, consegue terminar o ensino médio, consegue fazer um curso superior, consegue uma vida melhor, ela mesmo passando por tipos de problemas, né? Ela consegue, né? Ter assim, se a pessoa tem emprego, vai ter outros problemas, né? Mas essa questão de morar na rua, ela ainda consegue um pouquinho, né? Ela tem uma mente mais tranquila e sabe resolver alguns problemas, né? E sem depender tanto, né, de outras ajudas. Mas também acontece, aqui a gente vai falar sobre injustiça social, tudo bem? Vamos ler as questões para a gente, né, avançar um pouco mais. Eu estou vendo aqui, pessoal, não vai ter como fazer terminar nesse vídeo, tá bom? Eu vou ter que fazer um terceiro vídeo. Leia o texto abaixo. Malala vai patrocinar três. Desculpa, né? Questão 9. Eu não expliquei o que tem que fazer, né? Aqui, olha. Produza um texto no seu caderno sobre injustiça social e cidadania. O que você vai fazer? Você vai pegar no seu caderno, vai colocar o título: Injustiça social e cidadania. Pode colocar esse título, tá bom? Mas se quiser colocar outro título, também pode. Você vai falar sobre por que assim você acha, como a gente poderia melhorar o mundo que a gente vive, né? Aqui a gente tem esse texto aqui não está ajudando bastante não, gente, para falar a verdade, né? Então, ele deveria ajudar um pouquinho mais, né, a resolver essa questão. A gente vai elaborar o texto. Então você vai fazer o que? Vocês já tiveram contato com pessoas que moram nas ruas, né? Mesmo que seja contato visual. Então, você vai elaborar um texto explicando, pô, você pode continuar, começar assim. Hoje em dia, né? Hoje em dia a gente pode observar várias pessoas que moram nas ruas por diversos tipos de problema, né? Entre eles, alcoolismo, drogas, desemprego, problemas familiares, perda de moradia, decepção amorosa, e isso contribui, aí você pode colocar outras palavras suas mesmo, né? Isso é muito triste quando acontece, pois são pessoas que precisam de ajuda e muitas vezes elas... Desculpa, gente, bateria aqui no celular. Esse vídeo tá um pouco complicado, não é? Então, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que muitas vezes perderam o caminho da vida, né? E a gente não pode fechar os olhos para essas pessoas. Ponto final. Pode colocar outro parágrafo. Ah, a sociedade que a gente vive hoje deveria acolher mais essas pessoas, né? Dar mais assistência, poderia perguntar para essas pessoas, né? colocar, é, colocar essas pessoas, dando um tratamento de um psicólogo, né? Às vezes precisa só de um psicólogo, um psiquiatra para ela colocar ideias dela no lugar, né? E começar né? a andar, né? No caso, sair sozinho daquela situação de depressão, né? Que é uma coisa muito séria. Essas pessoas que estão, olha lá, a maioria lá com ensino, não tem ensino fundamental. O que poderia fazer com elas? Poderia ajudá-las, né, a ter um emprego, a colocá-las de novo nas escolas, fazendo a educação de jovens e adultos, né, que é o EJA, para que elas pudessem aqui, recuperar, né, essa lacuna, essa dificuldade que elas têm, né, de tanto tempo fora do mercado de trabalho, às vezes quando vai voltar, não tem como contratar. Por quê? Porque a pessoa não tem o ensino médio completo, não tem um curso superior, né? E tudo isso você pode relatar
tá? Fazer um pequeno texto, não precisa ser um texto longo. Lógico, você pode abrir seu coração se você quiser continuar a fazer pesquisa, né? E se você tiver, né, pode avançar, pode escrever cinco, vamos com mais linhas, né? 10 linhas no mínimo, tá? Num texto desse, tá? O que você acha sobre injustiça social? Injustiça social às vezes é o quê? Uma pessoa que recebe, que tem condições melhores de moradia e outra pessoa que vem que não recebe tanta ajuda do governo, né? Em outras cidades que não precisam tanta ajuda assim, recebe sempre muita ajuda. E outras cidades as pessoas às vezes não têm o quê? Um lugar para lazer, né? Uma moradia. E tem outras pessoas, políticos, que roubam no dia a dia, né, muito dinheiro que era para ajudar essas pessoas. Então a gente pode falar sobre isso também, sobre questões de corrupção. Você pode colocar no seu texto sobre isso, tá? Então vamos avançar? Vocês podem, tá, gente? Entrar em contato comigo para auxiliá-los, né, a fazer esse texto, tá bom? Eu não gostei muito da forma que eles fizeram aqui, não. Eles tinham que colocar um texto para ajudar. Ó, questão 10. Malala vai patrocinar 3 brasileiras que lutam pela educação de meninas. A paquistanesa Malala, ai, desculpa pelo sobrenome, tá? Yousafzai anunciou nesta terça-feira, dia 10, que 3 brasileiras passarão a integrar a rede Gumakai, uma iniciativa do Fundo Malala, que patrocina homens e mulheres que incentivam ou promovem a educação de meninas em vários países. O Fundo Malala já chegou a investir recursos em projetos de ativistas indígenas no México, mas o anúncio feito nesta terça-feira marca a expansão da rede Gumacai para a América Latina, começando pelo Brasil, né? Começando pelo Brasil. O projeto já contempla outros 6 países: Afeganistão, Líbano, Índia, Nigéria, Paquistão e Tunísia. Em 2012, foi a vítima de um atentado, né, de um talibã por insistir em ir à escola, né? Ela sofreu um atentado, ela estava assistindo em ir à escola, só que o que aconteceu, né? Ela era uma escola proibida para meninas, né? Uma atividade proibida para meninas. Desde então, ela criou uma organização para incentivar a educação de meninas em todo o mundo. Em 2014, se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Desde então, ela criou uma organização para incentivar a educação de meninas em todo o mundo. E em 2014, se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, né, Farah Mohamed Sel, né, que é o quê? O que é Sel? É o diretor da empresa, diretor executivo do Fundo Malala, afirmou que o Brasil está fazendo progressos para as meninas, mas apenas para algumas meninas. Garantir o acesso igualitário à educação requer liderança ousada e ágil. É por isso que temos orgulho de investir nessas 3 ativistas, cujo trabalho para desafiar os líderes e mudar as normas já está ajudando a criar um futuro melhor para todas as meninas brasileiras, disse Fará. Agora, as 3 brasileiras integram a rede Gumacai, batizada por inspiração antiga. Gumacai era pseudônimo que Malala usava quando tinha apenas 11 anos. Escrevia um blog em Urdu para a BBC sobre os desafios, né, que as garotas enfrentavam para conseguir estudar no Vale do Swat, sua terra natal no Paquistão, que caiu sob domínio do Talibã. Atualmente, a rede financia o trabalho de 22 ativistas em prol da educação de meninas no Afeganistão, Índia, Líbano, Nigéria, Paquistão e Turquia. Então, pessoal, um texto um pouco longo, né? E só que acontece, e um texto também complicado, um pouquinho, né? Vou resumir o que aconteceu, né? Era o que era Malala, era uma paquistanesa. Ela nasceu num país chamado Paquistão. Lá no Paquistão, o que acontece? É, lá, lá tem algumas leis, né? Algumas regras são muito assim restritivas. Lá as mulheres não têm tantos direitos, né? Coisa aqui no nosso país. O que acontece? Ela quis, né, ir para a escola, só que ela sofreu um atentado, né? Então o que aconteceu? Ela estava insistindo em ir para a escola, só que lá eles recebiam muito preconceito quanto a isso. Eles não queriam que mulheres estudavam.
ela virou o quê? Ela virou um ícone. Ela contra o quê? Contra o preconceito das mulheres, né? Que daí tentam ir às escolas, né? Em outros países, né? No caso, ela tem um projeto, né? De uma rede que é a rede Gumacai. O que acontece? É uma organização que ajuda, luta pelas pessoas que têm poucos direitos, principalmente em alguns países, né? Afeganistão, Líbano, Índia, Nigéria, Paquistão, lá mesmo, e Turquia. E ela, né, nessa rede, né, ela ganhou um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz, que é o prêmio Nobel, é muito importante, né, para as pessoas. Tem prêmio Nobel né, da economia, tem da medicina, né, então tem vários prêmios Nobel, né. E o que acontece, né? Ela conseguiu essa premiação, né? Pela sua luta. Ela foi a pessoa mais nova a conseguir esse prêmio, mas não porque ela queria receber esse prêmio, porque ela foi pelo momento ruim que ela estava passando por preconceito, né? Ela foi agredida, né? Ao ir para sofrer um atentado, ao ir para a escola. Tudo bem? Então vamos lá. Quantos parágrafos há no texto acima? Parágrafos, pessoal, muito fácil, né? Parágrafos, o que são parágrafos, né? São os espaços antes de cada começo de uma frase que a gente dá, não é? Olha lá. Isso aqui, quando eu uso o pincel, né? Ele trava a tela, não dá para fazer, né? Mas vamos lá, o que é um parágrafo? Esse espaço. Deixa eu pegar aqui. Esse espaço que a gente dá, né? Entre as frases. É muito importante você saber o uso dos parágrafos, tudo bem? Olha lá, começa com, né, nós temos um, né, no caso aqui de a paquistanesa, né, dois, né, desde então, né, do segundo parágrafo, e aqui, no caso, o último parágrafo, né, agora, então, são quantos parágrafos? São três que a gente contou, não é? Dei até a resposta já. O gênero predominante do texto é o que, pessoal? Qual o gênero que o texto tem, na maior parte do texto, qual é o que predomina? É a fábula? É entrevista? É uma poesia? São contos? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que fazer o quê, né? Avaliar qual é o gênero que predomina no texto, né? Então, aqui é o quê? Foi uma pesquisa realizada, tá? Com essa, né, no caso, não com a paquistanesa, no caso, é uma pesquisa com relação à sua vida, né? Então, vamos lá. Fábula conta o quê? Histórias, né? Fábulas contam o quê? Histórias de seres que não existem, né? Muitas vezes não existem, como a mula sem cabeça. Poesia são contos. Muitas vezes são poesias tristes, são poesias românticas, em rimas, né? Também não é uma poesia. Contos, é um conto? Não, não é um conto. Conto às vezes é o quê? Uma historinha, tipo Chapeuzinho Vermelho, né? Então, é uma entrevista. Ela se encaixa mais no gênero de entrevista, mas aqui no caso seria mais uma reportagem, né? Mas você pode colocar essa, marcar essa opção, né? Ela predomina, no caso, seria mais o quê? Mais relacionado à entrevista, tá bom? Teve que entrevistar várias pessoas para chegar ao quê? Formar essa matéria, tudo bem? É um texto jornalístico informativo, uma entrevista, né? Pô, é o que se encaixa mais, tá bom? Na 3. O acesso à educação pode ser considerado uma forma de exercer a sua cidadania? Explique. Então, pessoal, como a gente fala cidadanias e deveres, né, direitos e deveres, a gente, lá naquela árvore, lá em cima, no primeiro vídeo aula, a gente vê o quê? Que a educação é um direito ou é um dever? A educação é um direito de todo mundo. Então, ela sim é uma forma de exercer a cidadania, porque no caso, você pode responder que sim, o acesso à educação é considerado uma forma de exercer a sua cidadania, porque ela é um direito de cada cidadão. Todo cidadão tem direito a ir à escola, né? E é o dever, é o dever dos pais, né? Acompanhar, no caso dos responsáveis, acompanhar a educação de seus filhos. Tudo bem? Na 4. O texto foi escrito na linguagem formal ou informal? Justifica a sua resposta. Lembre-se, formal
É a forma que você vai utilizar a sua linguagem quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai escrever uma reportagem, né? Quando você vai utilizar no seu emprego quando você estiver trabalhando uma linguagem formal. Informal é uma linguagem onde você pode utilizar, você está conversando com seu colega, né? Você vai utilizar às vezes gírias, você não vai utilizar a linguagem totalmente, né, certinha, tá? Mas então o texto foi escrito uma linguagem formal, com as regras de português, acentuação, parágrafos. Então foi uma linguagem que correta, uma linguagem formal, tá? Porque isso é uma reportagem de uma revista muito conceituada. 5. Qual o objetivo da instituição Fundo Malala? O que esse Fundo Malala, né, no caso, olha lá no texto, né? O que ele faz para as pessoas? Qual o objetivo? Por que ele foi criado, né? Olha lá. Garantir o acesso igualitário à educação, né? Por exemplo, requer liderança ousada e ágil. Então, uma deles é o quê? É garantir, né, o acesso igual à educação para meninos e para meninas, né? Não fazendo distinção, não, ou seja, naquela palavra que a gente estudou antes, não fazendo distinção de sexo, né? De gênero, tá? Na 6. Qual a importância da rede Gumakai para as meninas? A gente vai lá, né? Olha lá. Então, qual a importância dessa rede Gumakai? Não. Então, vamos lá. São duas redes, né? Tem o Fundo Malala, né? E tem uma rede, né? Caso é a Gumakai, né? Então, uma iniciativa, né, patrocina homens e mulheres que incentivam ou promovem a educação de meninas em vários países. Então, seus objetivos são muito o quê? Parecidos, não é? Então, porque ele surgiu, né, por conta da proibição de garotas, no caso, nas escolas. Tudo bem? Então, eles dois, né, eles patrocinam, ó, a iniciativa Fundo Malala que patrocina, né, no caso, eles têm o quê? Essa mesma função de incentivar o quê? A participação, né, de pessoas às escolas sem nenhuma diferença de nenhum tipo de preconceito, tudo bem? Vamos lá então? Então, aqui você, ó, primeiro, qual o objetivo na 5? O objetivo da instituição da Fundo Malala, e na 6 a importância, são coisas diferentes, né? Aí você pode colocar, não é importante também, porque acaba com preconceito, né? Diminui, não vai acabar, né? Vai diminuir, mas cada dia é uma luta, né? Vai diminuir o preconceito que as pessoas têm, porque as mulheres também têm que ter direito à educação, a ter o seu trabalho, né? E ser pessoas independentes, né? Na 7. Explique o que fará, né? Quis dizer com a frase, garantir acesso igualitário à educação. Então, você vai explicar nas suas palavras. Eu já conversei isso umas duas vezes já, vou falar pela terceira vez. O que é garantir acesso igualitário à educação? No caso, todos eles terem direito à educação sem questão de gênero, né? E às vezes a gente pode até ir mais além, questão de cor, religião, né? Todos eles terem acesso à educação, tudo bem? E quantos anos fazem, né, faz desde, né, o atentado que Malala sofreu? Então a gente vai lá, né? No dia que ela sofreu esse atentado, ó, em 2012 foi vítima de um atentado talibã que consistia em ir à escola. Então ela sofreu em 2012 esse atentado. De 2012 até 2020, o ano que nós estamos, passaram-se quantos anos? Você vai fazer uma conta básica, 2020 menos 2012. Você pode até contar no seu dedo, ó, 2012, né? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Contamos que 8 dedos, né? Passaram-se então que quantos anos? 8, 8 anos, tudo bem? E depois a gente vai para a questão 11, tá? Então, eu vou, deixa eu ver, só quanto tempo tem de aula? Nós temos 49. Vou finalizar essa questão, depois eu volto com vocês na questão 12 até a final para finalizar as aulas, tudo bem? 11. Aqui estão ao autorretrato. É, autorretrato é o quê? Da Frida Kahlo, uma pessoa muito importante também, uma mulher muito importante que lutou a favor dos direitos das mulheres, tá?
aí ao mercado de trabalho, ia ser mais independente, né? Às vezes as mulheres eram muito dependentes dos homens, tudo bem? E ela lutou para que as mulheres fossem mais independentes, conseguissem seu trabalho. Então, aqui estão o autorretrato, ou seja, ela se pintou. No caso, nessas duas primeiras imagens, vou colocar aqui para vocês, né? Essas duas, né? Então, ela, aqui é outra aqui, né? No caso do no verde aqui, é o retrato dela. É uma foto dela. E o outro é o que? Pintura dela, né? Autorretrato. Aqui estão o autorretrato e a fotografia de uma famosa artista mexicana, Frida Kahlo, né? Que diferenças e semelhanças você observa nas imagens? Então, aqui no caso você vai o quê? Vou colocar as diferenças, né? E as semelhanças. Ela fez um autorretrato muito fiel a ela, né? Ficou muito parecido, não ficou? Mas tem vamos lá, o retrato tá dela, né? No caso da foto dela. A fotografia tá em preto e branco. O retrato que ela fez, a pintura tá cores, tá colorido. E você vai olhar os dois, observar o quê? Algumas semelhanças e algumas diferenças e escrever pra gente, tudo bem? Bem tranquilo, né, gente? Frida Kahlo, mexicana, nasceu no México, tá? É uma das, assim, uma dos pilares do feminismo, né? Então, aqui na 12, pessoal, eu vou, né, depois voltar com vocês na questão 12 e finalizar, tá? As videoaulas. Eu peço desculpa, tá, gente? Eu não tô conseguindo dar aula do jeito que eu quero, ainda tô assim com alguns problemas, minha cabeça ainda não tá muito bem, né? Eu não tô muito bem, né? Mas eu vou, com o passar do tempo, eu vou melhorando, tá? As videoaulas. Eu tô ainda resolvendo muitas coisas, às vezes, né, meu irmão? Vocês viram? É que eu tive que pausar o vídeo, porque meu irmão fez uma chamada de vídeo, né? Então, eu vou pedir um pouquinho de compreensão, tá? Eu vou voltar um pouquinho melhor e assim por diante. Eu não quero prejudicá-los. Então agradeço, tá? A videoaula, continue estudando, faça seu caderno, né? Tira essa semana para fazer o caderno de atividades. Se você não fez o segundo, tá? Tem o segundo, o terceiro, tudo bem? E se acontecer alguma coisa semelhante que aconteceu comigo, com vocês, podem entrar em contato comigo para a gente conversar um pouco, que eu sei que está sendo um momento difícil para nós todos, né? Então um abraço, tá? A gente volta na próxima videoaula. Tchau, tchau.